O homem preparado para liderar o seu negócio precisa ter comando de voz. Isso é sabido. Entretanto, e se eu te disser que a maioria dos que abrem seus negócios, pelo menos no Brasil, não sabem o que é ter voz de comando. E em consequência disso, também eles não estariam aptos a empreender. E o que eles fazem? Eles fazem uma aventura de empreendimento. Se fizer a coisa certa, inconscientemente vai dar certo. Se não, vai ficar o dito pelo não dito. Mas vamos pensar um pouco sobre a questão da voz do comando. Em uma iniciativa de empreendimento, o que é ter voz de comando se não comandar a você mesmo, enquanto criador de uma iniciativa, enquanto escolhido para liderar uma iniciativa, escolhido para dirigir os passos de uma iniciativa, de um empreendimento. E neste caso eu te pergunto, quem é o primeiro a ser comandado? O primeiro a ser comandado é o dono do próprio negócio. Porque quando você abre um pequeno negócio, você não vai contratar um CEO, o maior mentor, para poder tocar o seu negócio. Você vai com a preparação que você tem. E o problema é que muitos não, a grande maioria, simplesmente não se preparam para isso. E aí o que acontece? Acontece exatamente o contrário. Você vai, faz com muito trabalho, com muita dedicação, se torna um autoempregado 24 horas e se decepciona com uma ideia que seria a ideia libertadora de sua vida, para sua família e para muitas pessoas que poderiam vir a participar da sua iniciativa. Então, a primeira pessoa que você precisa ter voz de comando é com você mesmo. Por quê? Porque você vai precisar cumprir as regras que você cria. Porque você vai ter que dar um exemplo para os seus comandados. Porque você vai ter que entender o processo e agir sob pressão de interesses diversos, além do seu próprio interesse. E para isso precisa-se ter muitas coisas. E é sobre estas coisas que eu vou falar aqui para você. Então, considerando que você seja o dono, o CEO, o líder, o diretor de um processo de empreendimento ou de uma instituição empreendedora, a primeira voz de comando é de você para você mesmo. Então, este é o seu desafio e este é o desafio que eu vou me propor esclarecer para você na aula de hoje. Então vamos lá? Antes eu preciso falar para você que eu sou Gil Barbosa, sou o fundador do Centro Educacional de Pesquisas Permanentes da Inteligência Humana, o CEP. E esta instituição, ela se prepara para ser a melhor instituição em assuntos correlacionados à mente empreendedora, ao autoconhecimento, à inteligência emocional, ao desenvolvimento humano,
Se estes conhecimentos são do seu interesse, então eu sugiro, se inscreva neste canal. Você está no lugar certo. E ao se inscrever neste canal, você estará participando de jornadas que vão transformar você, seus relacionamentos, a sua visão de futuro, a sua visão de empreendimento. Você vai estar incorporando comportamentos de padrão, com padrão de excelência, muito otimizado, muito acima da média, direcionados para a alta performance. Ou seja, você sai do nível comum dos mortais para se tornar capaz, hábil de tocar o seu empreendimento e ter vida plena. Então, eu te peço que, depois de inscrever, ao participar de todas as aulas que estão disponíveis no canal e estas que vão sendo gravadas e integradas aí, que você tenha sempre caneta e papel na mão. E ao mesmo tempo, não faça um cofre para colocar as suas dúvidas, mas coloque suas dúvidas aqui no comentário, porque as suas dúvidas é a minha questão de honra esclarecer para você, te levar conhecimento daquilo que você precisa e só tem a dúvida como resposta. Então, eu quero dizer para você, seja bem-vindo e é um prazer contar com você aqui. Bom, na aula de hoje nós estamos encerrando o módulo 1 da Era 3 do nosso canal. E a Era 3, o tema é mente empreendedora. E no sentido de trabalhar a mente empreendedora, primeiramente nós trabalhamos os elementos de formação desta mente. E agora, no módulo 2, nós vamos trabalhar o funcionamento seletivo da sua mente. Para quê? Para que você transforme o seu propósito em uma proposta de empreendimento com mentalidade adequada para crescer e crescer além do que normalmente se vê por aí nas diversas empresas. Então, que tal ficar aqui e aprender a ter a melhor leitura de si, dos cenários que você frequenta e a clareza de onde você quer chegar. Para quê? Para selecionar e compor com as melhores pessoas, com aquelas que melhor se conectam ao seu projeto de empreendimento para crescer juntos. E eu começo fazendo uma reflexão inspiradora desta aula. E eu quero trabalhar com você essa ideia, deixar isto como mensagem, e espero que fique reverberando aí na sua mente para que você transforme isto em degraus para o seu crescimento. Porque se você não sabe quem você é, o mundo vai te dizer. Então eu quero te perguntar, que tal aprender a ler a si, o cenário e as pessoas, antes que terceiros tenham que avisar para você quem você precisa ser. Certo? Então vamos ao resumo desta primeira fase, já que estamos fechando esta fase hoje, e lembrando que é a formação da mente empreendedora. Nós temos aqui 10 aulas, e nestas 10 aulas você encontra elementos de autoconhecimento profundo. Você encontra propósito, ou seja, o seu porquê como guia para a tomada de decisões assertivas.
Você encontra princípios e valores que vão te promover, que vão promover a sua proposta, vão defender você e defender a proposta ao longo do seu processo. E você, por meio disso, você vai ter coragem para errar, para aprender e para seguir. Além disso, é impossível ser empreendedor se não se tem uma relação saudável com o dinheiro. A grande maioria que querem empreender, eles não querem se tornar ricos, eles querem poder atender às necessidades de consumo compulsivo que foi implantado em sua mente ao longo da sua vida. Você pergunta para a pessoa assim: você quer empreender para quê? Ele não fala, é para ver a minha empresa crescer, para impactar uma equipe grande de funcionários e ter os melhores colaboradores. Você não vê ele dizendo para ter o melhor atendimento. Você só vê para eu ter dinheiro para comprar, para gastar. E como que gastar aparece? Ninguém fala, eu quero ter dinheiro para gastar. Ele diz, não, eu quero dinheiro para eu viajar para onde eu quiser, para eu fazer o que eu quiser. Isso é simplesmente você dizendo que quando tiver dinheiro, você vai ser prepotente, arrogante e gastador. O que é isso? Você vai pegar o caminho de volta para a pobreza, para a miséria. A sua empresa vai precisar do dinheiro que você já está disposto a gastar para crescer, para impactar, para solucionar problemas, para atender bem as pessoas. E para isso, numa jornada empreendedora, não existe aquele que só acerta, e nem tampouco aquele que só erra. Você vê os maiores derrotados em empreendimentos falando de coisas que fez e que fez muito bem feito. E você vê os grandes vencedores contando histórias de momentos de grandes fracassos. Então, errar e acertar, aprender e seguir. Você precisa ter coragem para isso. Depois, você precisa ter clareza ética. Clareza ética é, ao decidir pelo negócio, você não tem que quebrar o seu cliente para você fazer um bom negócio. Se você quebra o seu cliente, ele vai fazer um negócio com você. Mas, se você soluciona o problema dele e deixa o consumo que ele tem com você confortável, ele sempre estará trazendo novos clientes e estará fazendo sempre um upsell em sua mão, em sua empresa. Por quê? Porque ele se torna um consumidor fidelizado. E também você encontra nessas aulas a capacidade da ação diante da incerteza. Porque a incerteza, ela sempre será forte. Mas o que é que ela não pode? Ela não pode deixar você paralisado. E nem pode ser tão assustadora que o faça desistir. Se o seu desafio te assusta, é porque você não está preparado para o desafio que você está tendo que resolver. Com esses elementos ditos aqui, você compõe o que nós chamamos de natureza essencial e empreendedora com
consciente. Ah, então estou consciente, então não vou ter problema mais. Escuta, o problema não é ter consciência. O problema é que ter consciência significa que você ainda se mantém na linha do risco, porque empreendimento é sempre ação de risco. Então, não pense que você vai ser um empreendedor livre das dores do empreendedorismo. O empreendedorismo tem sua natureza, e a sua natureza tem dentro dela os seus prazeres e as suas dores. É preciso que você frequente esses dois territórios. Um, para superar o que está bom, e outro, para superar o que ainda não está bom. Superação é o resultado mágico da ação de todo empreendedor, que o torna condutor de um empreendimento lucrativo, mas um futuro que tem tudo para dar certo, mas que ele sabe, pode ser que ele seja chamado a crescer, para que o crescimento do empreendimento não pare e nem dê ré. Bom, assim sendo, tem alguns conceitos fundamentais do empreendedorismo que eu preciso trazer para vocês. E, para mim, até pouco tempo, a sigla SAR não diria nada. Mas hoje, SAR é Sistema de Ativação Reticular. É a parte do cérebro responsável por filtrar as informações que chegam até a sua percepção consciente. Esse sistema é influenciado pelas suas crenças, pela intensidade e pela qualidade das suas emoções, e também pelos objetivos que você persegue ao frequentar, ao se tornar um cidadão do mundo do empreendedorismo. Então, é necessário que você saiba que esses elementos precisam estar bem claro em nível consciente, do nível que você não tem e do nível que você precisa ter. Saber o que precisa ter é ter o próximo degrau a ser atingido. E saber o que você já tem é consciência de gerir bem o seu presente na direção do futuro desejado. Isso é estratégia. E o grande fator humano, o grande trunfo humano para o mundo do empreendedorismo, quando se trata de desafio, é que nós temos uma inteligência de alta plasticidade. Nós temos um aparato neurocognitivo de alta plasticidade. E nós temos uma existência que precisa dessa plasticidade porque nós somos consciência dinâmica, ou seja, a nossa consciência é um processo de mutação constante. Muda tudo? Não, tem algumas coisas que pelo estilo que você escolheu para si, vão ser sempre válidas, ou pelo menos no tempo da sua utilidade, elas permanecerão válidas. Mas o fato de permanecer válido não quer dizer que elas não possam ter um grau superior ao que você já possui. Então, a plasticidade da inteligência humana
é o grande trunfo que nós temos para estar sempre mudando, reorganizando, crescendo, criando novos caminhos, com base em repetição de antigos pensamentos, ou com base na abertura de novos canais sinápticos que nos leva à produção de novos conhecimentos. Isto quer dizer que o nosso cérebro, ele muda, ele reorganiza, ele cria caminhos neurais sempre com base em repetição de pensamentos, comportamentos e experiência. E isto mostra o quê? Que é possível e é preciso manter a mente em treinamento constante para pensar melhor, agir melhor, atendendo à natureza do universo do empreendedorismo. Um terceiro fator que nós precisamos levar em conta se liga ao fator da espiritualidade humana historicamente, e que hoje está ligado ao fator científico do mundo empresarial. Eu estou falando da reflexão, do mindfulness, desculpe, não tenho D aí não, mindfulness, que é a regulação emocional pela reflexão. São exercícios de aprofundamento e de expansão da consciência nos momentos tensos da ação, da tomada de decisão, da coragem de dar o primeiro passo. E o que é mindfulness? É você estar presente na consciência do seu presente momento. É você, existe um livro maravilhoso, aliás, o livro está até por aqui, deixa eu ver se eu acho ele para mostrar para vocês. Está aqui o livro da Amy Cuddy. Este livro é um livro maravilhoso sobre isso. Ele fala do poder da presença. E o mindfulness fala da presença plena do agora. Estar presente, gente, com consciência plena, sem julgamento, que é muito comum. Aliás, o julgamento é uma porta para o preconceito, porque o julgamento muitas das vezes acontece antes da clareza do conhecimento. E quem avalia na ignorância faz julgamentos preconceituosos que geram prejuízos existenciais, materiais, relacionais e tantos outros. Então, o mindfulness vem te preparar para isso, para momentos em que você precisa ampliar a consciência. Você parar, respirar, visualizar, sentir, ouvir tudo o que você precisa sobre determinada situação, determinada questão, determinada solução, determinada decisão, para agir com uma consciência mais limpa, mais clara, mais bem, ou mais bem é terrível, né? Melhor fundada, fica bom assim. O empreendedor precisa dessa habilidade para poder navegar com lucidez, com equilíbrio no ambiente dos seus negócios, independente das circunstâncias apresentadas. Ou seja, nadar sempre favorável à maré. E às vezes, para você nadar favorável à maré do seu negócio, é preciso você nadar contra o fluxo do rio
que corre pelo seu empreendimento na hora. É preciso largar o nado de gente e nadar como especialista, como fazem os peixes, subindo, procurando a calma para se fortalecerem, reproduzirem e voltarem mais fortes, voltarem com maior plantel, voltarem com maior capacidade de produção e consumo. Isso é fantástico. Mindfulness faz isso conosco. Bom, para aqueles que se interessarem, me cobrem, que eu vou mandar uma ferramenta para você avaliar 8 elementos que são importantes nesta expansão da consciência. Então eu vou apenas ditar aqui quais são: autoconhecimento, propósito, valores, saúde emocional, coragem de errar, relacionamento com o dinheiro, princípios éticos, capacidade de ação. No exercício você vai avaliar de 0 a 10 cada um destes itens e você vai anotar os 3 itens que significam o ponto forte, aonde sua consciência está mais expandida, e os 3 que você precisa por demais desenvolver, quer por capacitação, quer por obter a melhor visão do seu processo de empreendedor. Bom, então, o que nós precisamos? Nós precisamos que você deixe o mecanismo para que você avalie, para que você visualize como está a sua consciência em relação ao seu empreendimento. Quarto passo: ao olhar para essas áreas que te impulsionam, escreva o que elas podem te oferecer no seu negócio, na liderança da sua equipe, no trato com seus clientes, na negociação com seus fornecedores. Quais te drenam, te sabotam, tiram a sua energia, faz com que você se sinta simplesmente sem energia ao contactá-los ou ao ter necessidade de usá-los. E você vai descobrir que tudo isso pode ser mudado, mesmo que o seu negócio ainda seja pequeno. Bom, dito isso, eu quero preparar você para o módulo 2. O módulo 2 eu vou tratar da mente seletiva, onde você aprenderá a filtrar as relações e os ambientes da sua existência, a dominar a arte de dizer não, a escolher o que alimenta a sua mente e descartar aquilo que a intoxica, a moldar a sua percepção para criar e aumentar as suas oportunidades. Por quê? Porque a mente empreendedora não consome tudo que o mundo oferece. Quem consome tudo que o mundo oferece é o empreendedor inconsciente do seu papel, inconsciente do seu propósito. Ao contrário, a mente que sabe selecionar, ela o faz com clareza e fortalece a sua missão. Bom, dito isso, eu quero também preparar você com leituras, e eu quero indicar para você O Cérebro que se Transforma, um livro do Deutsch, que foi publicado no Brasil pela Record. O livro Inteligência Emocional, que é o clássico do Daniel Goleman. O livro do Viktor Frankl,
Para aqueles que acham que o seu desafio é o pior do mundo, o livro que foi publicado pela Vozes, que tem o nome Em Busca de Sentido. Quero também te falar da atenção plena do Jon Kabat-Zinn, e foi publicado pela editora Kairos. E a psicologia a psicologia da experiência do ódio, que é um livro que ainda está em inglês, Psychology of Optional Experience, de Harper and Hall, do Czesinski Mihail. Tá bom? Então, é isso. Eu quero deixar para você uma mensagem conclusiva. Eu quero dizer que a integração dessa próxima etapa é indispensável na sua transformação, porque você não pode construir uma nova mente sem honrar a base que você já tem. Esta aula marca o ponto de virada do agora para o que vem. A partir de agora, a partir da 12ª aula, o foco seu vai estar mais afiado, você vai estar mais assertivo, suas escolhas vão estar mais conscientes e sua jornada com maior nível estratégico. E se você quiser também, eu posso te enviar uma versão formatada em Word, ou PDF, melhor dizendo, em PDF, para que você tenha acesso ao escrito da aula de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.